deputados democratas dos Estados Unidos divulgaram e-mails em que apontam que Epstein sabia de suas condutas e que certa vez o presidente americano Donald Trump passou horas em sua casa com uma vítima de abuso. Segundo os democratas do Congresso, esses e-mails levantam novas dúvidas sobre a relação entre o presidente americano e Epstein. A Casa Branca até chegou a acusar os democratas do Congresso de um vazamento seletivo desses e-mails para manchar a reputação do presidente americano Donald Trump. Fred, queria que você explicasse para a gente o contexto disso, mas o presidente americano também nega, né? Sim, ele nega, há uma ação completa, tanto dele quanto da Casa Branca, para negar. Mas vamos dar o contexto dessa questão. O caso Jeffrey Epstein é um dos principais escândalos sexuais dos Estados Unidos, né? Ontem, a Câmara aprovou por 218 votos uma moção para que seja obrigado ao Departamento que entre em votação um pedido para que o Departamento de Justiça seja obrigado a divulgar todos os documentos dos arquivos Epstein, né? São mais de 300 gigabytes de documentos entre documentos, vídeos, áudios, fotos em relação a essa questão. Os democratas divulgaram 23 mil documentos ontem do espólio do Epstein na apresentação desse pedido de votação, que inclusive contou com o apoio de 3 deputados republicanos, né? Primeiro, dentro desses documentos havia um e-mail de 2018 em que Jeffrey Epstein, falava que o Donald Trump sabia do esquema de exploração sexual de meninas entre 14 e 17 anos pelo bilionário, né? Esse é o primeiro, é um e-mail de 2018 em que ele fala com advogados, com jornalistas, ele dizendo que era claro que o Donald Trump sabia da existência. Tem um outro e-mail, esse de 2011, para a assistente e companheira do Jeffrey Epstein, a Maxwell, Ghislaine Maxwell, no qual ele fala que o Donald Trump tinha passado horas na casa dele, na Flórida, com uma das vítimas desse escândalo sexual, né? O Donald Trump, ele também entrou rapidamente na rede social dele, fez uma acusação, disse que é uma armadilha dos democratas, né, com relação a isso, para tirar o foco do shutdown, né, que ontem foi votado também e que foi encerrado. E que eram perdas que essa paralisação do governo, que durou 43 dias, tinha causado para todo o país, né? Além disso, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, também fez um pronunciamento sobre o assunto. Vamos ouvi-la. These emails prove absolutely nothing other than the fact that President Trump did nothing wrong. And what President Trump has always said is that he was from Palm Beach, and so was Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein was a member at Mar-a-Lago until President Trump kicked him out because Jeffrey Epstein was a pedophile and he was a creep. Isso, ela começa reforçando a informação de que esses e-mails não provam nada, né? É uma questão que ainda vai levar muita dor de cabeça para o governo norte-americano, mas vamos fazer um recontê aqui do que significa, né? Jeffrey Epstein, ele é um bilionário, né? Era um bilionário formado na área financeira, envolvido com bancos de investimento, etc., e que ele era muito íntimo de celebridades, de políticos, né? de outros executivos, e fazia muitas festas, eventos. Ele era um habitué da alta roda dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, né? Durante um período, ele foi acusado de movimentar em torno de 250 meninas, né, entre 14 e 17 anos, agenciado para que levasse para esses amigos dele para encontros sexuais, né? Além disso, ele forçaria essas meninas a fazer sexo com essas pessoas ou até recrutar outras meninas para que participassem do esquema. Em 2005, houve o início da investigação na Flórida, e em 2008, Jeffrey Epstein foi condenado a primeira vez por conta de um acordo que ele assinou. Ele ficaria 13 meses na prisão e depois ele pagaria uma multa. Posteriormente, em 2019, um juiz da Flórida considerou que esse acordo era inválido
e iniciou um processo por abuso sexual e criação de uma rede de tráfico sexual de menores contra Epstein. Um mês depois, ele já preso, ele se suicidou dentro da prisão, levantando uma série de suspeitas, medos, etc., teorias da conspiração sobre um possível apagamento de limpeza de arquivos, né, com relação a isso, mas nada ficou provado até hoje. Há algumas suspeitas porque há 3 minutos, parece, da gravação do período que ele estava na cela que não há imagens, mas todo o resto do período ele não recebe nenhuma visita, né? E isso tudo foi levantando. Jeffrey Epstein, nós estamos vendo foto ali da época que ele e Donald Trump foram amigos. Eles durante 15 anos foram muito próximos, né? Eles tinham negócios em comum, até que em 2004, um ano antes do início das investigações, os dois romperam porque Donald Trump e Epstein estavam disputando a mesma propriedade em Palm Springs, e Epstein começou a tentar bloquear as ofertas de Donald Trump para ele poder se apropriar desse imóvel. Donald Trump acabou ganhando, era um imóvel de mais ou menos 40 milhões de dólares. E desde então a relação entre os dois esvaziou. Mas eles eram muito, muito próximos, eram muito amigos, frequentavam. Ele não é a única autoridade que tinha relações com Jeffrey Epstein. Outra pessoa que tem muita ligação com Jeffrey Epstein é o antigo príncipe Andrew, que agora no final do ano, né, teve seu título de nobreza e vários benefícios que foram cassados pelo rei Charles III, né, justamente por causa da investigação com relação aos arquivos Epstein. Edward é citado no livro Nobody's Girl, de Virginia Giuffre. Virginia Giuffre era uma menina de mais ou menos 17 anos, quando foi apresentada para Príncipe Andrew pela Ghislaine Maxwell, né? E ela teria sido sofrido abusos do Príncipe Andrew, né? Do ex-Príncipe Andrew. Posteriormente, ele fez um acordo extrajudicial com ela para que ele não respondesse isso em juízo, mas continuou a mácula em relação a isso. Uma informação com relação a Virginia Giuffre é que Virginia Giuffre era uma assistente, essa moça loura, né, que é ao lado do Príncipe Andrew, né, ela era uma assistente no resort de Mar-a-Lago, na Flórida, que é de propriedade de Donald Trump. E Donald Trump, posteriormente, ele até acusou também Epstein de estar tentando assediar as meninas funcionárias dele. Então isso também agravou a relação dos dois, né? Outro alto funcionário também que teria relações com Epstein, e é citado, é o ex-presidente Bill Clinton, que chegou a ser no início desse ano chamado pelo Congresso dos Estados Unidos para depor, né, para falar sobre essa questão. Por exemplo, Bill Clinton, ele, durante a sua presidência nos anos 90, ele recebeu o Jeffrey Epstein várias vezes na Casa Branca. E depois que ele deixou a Casa Branca, por várias vezes também, ele usou o jato do Epstein para fazer viagens dos seus compromissos que ele pós-presidência. Então, é um escândalo. Ele já se posicionou, a família? Se posicionou, ele nega, diz que não. A própria Ghislaine Maxwell afirma que quem era conhecido dele, na verdade, era ela e não o Epstein, mas há todo um envolvimento. E quanto mais as pessoas se aproximam desse caso, mais gera comoção. Para você ter uma ideia, uma pesquisa da PBS Marista nos Estados Unidos aponta que 77% dos americanos querem que esses arquivos sejam divulgados, né, sem o nome das vítimas, né, para não expor ainda mais essas mulheres e essas hoje mulheres, né, agora na época meninas. E que, inclusive tem uma brasileira também envolvida no caso. Uma brasileira que faz parte dessas denúncias. São várias mulheres que foram envolvidas nisso, né? A Virginia, infelizmente, ela morreu no início desse ano, ela se suicidou e ainda há muita gente pressionando para que essa investigação venha a público. E a Casa Branca tenta evitar que isso seja uma mancha em relação a Donald Trump, que precisa lidar com várias outras questões, inclusive agora
o pós-shutdown, que foi resolvido, inclusive... Mas vai ter consequências, né? Foi resolvido, mas vai ter que lidar com essas consequências. Resolvido ainda. Até janeiro, né? O que se aprovou foi uma prorrogação até janeiro desse financiamento, em troca da manutenção do financiamento alimentar, a suspensão de novas demissões de servidores públicos e a possibilidade de uma votação do sistema de plano de saúde agora em dezembro, mas não há garantia de votação em relação a de resultado de vitória, até porque os republicanos são maioria tanto na Câmara quanto no Senado. Então, é uma coisa que ainda vai levar muito tempo, ainda não... Resolveu-se a primeira parte do problema, ganhou-se tempo, mas nós precisamos ver como que vai ser o andamento daqui em diante.